Contexto Geral Entrevista a advogada, assessora jurídica e membro da coordenação colegiada do SEDECA, Nádia Bortolotti. Eu iniciei minha atuação no campo dos direitos humanos a partir da entrada na universidade, do ingresso da universidade, onde eu me engajei no movimento estudantil, mais especificamente no movimento de assessoria jurídica universitária. Fiz parte de um projeto de extensão da Faculdade de Direito, da UFC, do Centro de Assessoria Jurídica Universitária, que junto com outros 2 núcleos, o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária e o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, compõe hoje os grupos de estudantes que desenvolvem ações de assessoria jurídica popular. Os advogados aqui no Ceará, que são ligados ao movimento de assessoria jurídica popular, se articulam através da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares e por meio dessa articulação e desse movimento estudantil, eu entrei no campo de atuação de direitos humanos. Fui estagiária da Defensoria Pública do Estado do Ceará e do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar, que tem atuação ligada à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ainda estudante, eu fiz parte do quadro de estagiários do SEDECA Ceará, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, e depois que eu me formei, eu passei a compor os quadros da organização no ano de 2005 e me encontro lá até hoje, atualmente ocupando, junto com a outra coordenadora, a Thalita Maciel, a coordenação colegiada da organização. Concluí também o mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal do Ceará. A luta em defesa dos direitos humanos é uma luta muito importante porque significa a afirmação de determinados segmentos sociais que historicamente são excluídos, direitos humanos das mulheres, direitos humanos de crianças e adolescentes, de negros e negras, porque, em um dado momento histórico, lhes foi negada essa condição. Não é? Então, todos os segmentos que, de alguma maneira, são excluídos dessa condição de dignidade, de respeito, não é? Sobretudo aqueles que saem do padrão masculino, branco, heterossexual e adulto, não é? Eles têm mais dificuldade ou encontram empecilhos para a afirmação dos seus direitos. Então, a luta de direitos humanos é uma luta para o direito de todas as pessoas. Entretanto, há de se reconhecer que existem pessoas que têm mais dificuldade de terem reconhecidos os seus direitos. Né? E nisso inclui-se também as pessoas que são acusadas do cometimento de crimes, sejam adultos ou sejam adolescentes. Né? Entretanto, é importante que se afirme que a luta de direitos humanos ela é bastante ampla, mas que é importante também que determinados segmentos tenham uma proteção diferenciada pela sua condição, né? E pelo que historicamente sofreram em relação aos seus direitos. E crianças e adolescentes estão nessa condição, não é? De terem a necessidade de uma proteção especial, de uma proteção diferenciada a partir do reconhecimento que também estão numa fase diferencial do seu processo de desenvolvimento. Não é? E essa proteção especial, essa necessidade, esse direito, ele já está previsto na nossa legislação. Entretanto, sua efetivação na prática é o grande desafio. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará é uma organização da sociedade civil, né, um ONG, que esse ano completa 2 décadas de atuação no Estado. Né? Desde o seu surgimento, o SEDECA tem como missão a defesa dos direitos de criança e adolescente
especialmente quando eles são violados por ação ou omissão do Estado, do poder público. Isso dá ao SEDECA uma característica muito forte do seu papel de controle social do Estado e das políticas públicas. Infelizmente, os nossos governantes ainda são pouco afeitos ao controle social democrático, mas nós compreendemos que o papel da sociedade civil é de pressão, é de acompanhamento, é de monitoramento das ações do governo. E o SEDECA tem desenvolvido ações nesse sentido desde a sua origem. Então, o SEDECA ele surge em 1994. Nesse período, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei mais importante no que se refere aos direitos humanos de criança e adolescente, ele estava com menos de 4 anos de vigência. Ele era ainda uma legislação muito desconhecida. E o Estatuto também ele trouxe a previsão de alguns órgãos de defesa dos direitos de criança e adolescente, dentre eles dos centros de defesa, como é o SEDECA, e existem outros SEDECAs espalhados no país, mas também de outros órgãos, como o Conselho Tutelar, como o Conselho Estadual, os Conselhos Estaduais e Municipais e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Estatuto redefiniu a atribuição de alguns atores. Então, nesse surgimento do SEDECA, todas essas mudanças, os direitos, eles ainda eram muito desconhecidos. Então, esse papel de difusão do Estatuto, de difusão dos direitos, de formação, estava muito presente no início do SEDECA. Quando o SEDECA surge, ele é composto por apenas 3 pessoas, um coordenador, e um advogado e uma advogada. Então, a estratégia principal do SEDECA naquele momento era a estratégia jurídico-judicial, acionar judicialmente o poder público para a implementação dos direitos previstos no ECA. E, ao longo dessa história, muitas outras estratégias foram se agregando, como a mobilização comunitária, como a produção de conhecimento, como a atuação junto à mídia. Então, outras estratégias foram sendo agregadas ali. Naquele momento também, as questões principais que estavam visíveis, que estavam em pauta quando se falava em criança e adolescente, eram as crianças e adolescentes em situação de rua, a questão do trabalho infantil e a questão da violência, sobretudo a violência que essas crianças e adolescentes sofriam na rua, a violência policial. E já existia nessa ocasião um conjunto de organizações que atuava diretamente com essas crianças, fazendo abordagem de rua, desenvolvendo ações socioeducativas. Entretanto, essas organizações se ressentiam da existência de uma organização que tivesse esse papel de centro de defesa de direitos humanos voltado para esse segmento. Então, houve uma articulação na época dessas organizações, também com Unicef, Fundação Terra e Desome, que se articularam para que fosse possível a criação e o início das ações do Centro de Defesa. De lá para cá, foram 20 anos. O SEDECA permanece com essa missão, mas muitas temáticas ao longo desses anos foram sendo trabalhadas. Algumas que permanecem, outras que nós já deixamos de atuar. Mas o SEDECA também ele teve presente na constituição de articulações importantes, tanto em nível local como em nível nacional. Então, a articulação, por exemplo, o Fórum DCA, que é o Fórum das Organizações Não Governamentais de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente. Nesse período, ele retoma sua articulação com mais força, o SEDECA teve presente. A fundação do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a elaboração do primeiro Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a primeira CPI na Câmara Municipal, que aborda essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes,
né? O acompanhamento da implementação dos conselhos tutelares, da implementação e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONDICA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, do SEDCA. Nacionalmente, o SEDECA participou do início da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma articulação que envolve mais de 100 organizações nacionalmente em torno do tema do direito à educação, discutindo, sobretudo, o financiamento da educação e o Plano Nacional de Educação. Então, é um momento, esses anos que se seguiram ao ECA, a promulgação do ECA, de muita efervescência, né, de muita expectativa da instituição de órgãos relacionados à defesa dos direitos de criança e adolescente. E o SEDECA teve presente nesse momento. Um pouco, né, se a gente passar um pouco mais, alguns anos para frente, né, a gente pode perceber a atuação do SEDECA também em relação à mídia, né, a relação com mídia e direitos de criança e adolescente. O SEDECA teve, junto com o Unicef também, promovendo os seminários Mídia, Infância e Adolescência, que discutia, por exemplo, como é que a mídia aborda uma criança que foi vítima de violência, né? Como é que a mídia aborda essa questão, quando o adolescente, quando a criança é autor da violência, né? Discutindo o direito à participação e a mídia, né? No início, discutindo muito a questão do vocabulário, dos termos, né? Que eles estão impregnados de sentido, então o termo menor, trombadinha, né, que era muito comum também nesses primeiros anos pós-ECA. A gente foi trabalhando junto com as outras organizações e a mídia, né, no sentido de que se percebesse que essas palavras estão carregadas de um sentido bastante pejorativo, né, e violador de direitos também. Então, no início, muito essa questão, né, a própria difusão do que é que o ECA estabelece nessas situações. Então, houve oficinas no interior do Estado com radialistas, houve visita às redações e houve os seminários em si, não é? Que eram processos de culminância. Mais ou menos no final da década de 90, o SEDECA se propõe a atuar num tema que, à época, e ainda hoje, né, mas à época era bastante inovador, que é o tema do orçamento público e dos direitos de criança e adolescente. Então, tem a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regula o princípio da prioridade absoluta, que é um princípio constitucional que diz que a criança, os direitos infanto-juvenis devem ter prioridade, né? E o Estatuto, lá no seu artigo 4º, ele vai dizer que essa prioridade ela deve ser também na execução de políticas públicas e na destinação dos recursos públicos, do orçamento público, né? Então, o princípio constitucional da prioridade absoluta aplicado aos investimentos públicos. E, a partir disso, desse mote, né, e desse papel de controle social democrático que o SEDECA exerce junto com outras organizações, o SEDECA se propôs a aprender, né, a monitorar o orçamento do município de Fortaleza, a monitorar o orçamento do estado do Ceará, para verificar se essa prioridade de fato estava se dando, porque as organizações da sociedade civil hoje, né, a sociedade civil organizada, ela não se contenta mais com os discursos ou com os projetos pilotos do governo, né? É preciso saber se essa prioridade ela se efetiva na política pública. Então, o SEDECA ele se apropriou do orçamento público como esse instrumento e desde 99, né, que elabora relatórios da lei orçamentária, relatórios da execução orçamentária, a partir deles, né, subsidiando outras organizações também para apresentar emendas ao orçamento público. Já no início dos anos 2000, o desafio a que o SEDECA se propõe é ainda maior, porque ele se propôs e realizou também
formação com grupos de adolescentes para que esses adolescentes se apropriassem do orçamento como instrumento e pudessem eles monitorar a política, não é? Então, 2002, 2003, 2004, houve uma atuação muito forte com grupos de adolescentes que depois se organizaram em torno da rede OPA, que é a Rede de Orçamento e Participação Ativa, né? Também a gente pode situar nesses anos 90 ainda a atuação do SEDECA no tema da educação. O SEDECA Ceará, ele estabelecia uma metodologia de atuação que ele conjuga essas discussões nacionais que a gente faz por meio da campanha nacional pelo direito à educação, no caso desse tema, né, com a atuação comunitária, com a atuação local, né, o que a gente chama de atuação no micro e no macro, esse intercâmbio que nós acreditamos que é muito importante. Então, o SEDECA estimulou a criação ou apoiou, né, fóruns pela educação organizados pelas comunidades. Então, houve o Fórum do Passaré, o Fórum da Praia do Futuro, que é o FEPRAF, né, e, além disso, outras comunidades que não constituíram fóruns, mas que o papel do SEDECA era chegar, fazer formações sobre o direito à educação. Naquela época, a questão central da educação era o acesso, né? Eram crianças, sobretudo na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, que não tinham acesso à escola perto de casa. Então, e que o SEDECA, junto com a comunidade, junto com essas pessoas, mapeava essas situações de violação do direito à educação, fazia manifestações para que houvesse essa inclusão, pedidos administrativos e, em último caso, ações judiciais para a defesa desse direito, do direito à educação. Então, esses são 2 exemplos de atuação que começaram por aí e que hoje eles permanecem, né? A atuação no tema do orçamento público, a atuação no tema da educação, né? A questão das violências, né? Como centro de direitos humanos. O SEDECA sempre recebeu muitos casos e acompanham alguns deles, alguns em que são mais graves, em que há o envolvimento de agentes do Estado. Então, muitos casos de violência policial, né? Na época, um caso bem marcante que foi acompanhado pelo SEDECA foi a chacina do Pantanal, né? Hoje, Planalto Ayrton Senna, que vitimou adolescentes lá e que foi acompanhado pelo SEDECA, né? Questões envolvendo o direito à saúde. Nós fomos procurados à época por familiares de crianças que não tinham acesso a medicamentos, que eram essenciais, né, para a vida e para a saúde dos seus filhos. E o SEDECA ingressou com ações judiciais para garantia do tratamento, né, nesse período. Então, assim, são exemplos de ações que o SEDECA desenvolveu e algumas das quais continua desenvolvendo, né? O SEDECA já atuou também no tema do combate ao trabalho infantil, que é um tema que hoje especificamente não se trabalha, mas houve um trabalho no município de Russas e no Lixão de Maracanaú, isso já em 2004, 2005, né? A participação do SEDECA também no FEET, que é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente. Então, são exemplos de temáticas e de articulações que o SEDECA participou e que vem desenvolvendo ao longo desses anos.